Pode ficar à vontade. Essas perguntas vão nortear o nosso trabalho. Aí, a partir delas, a gente vai conseguir fazer slide ou alguma outra forma de apresentação. A primeira pergunta é quando o grupo se originou, como foi criado o grupo. Eu não me lembro o ano, não. Foi 2010. Mas foi em 2010. A gente tá com 12 anos, né, já. Assim, o grupo ele começa de um processo, de um projeto que a gente fez na comunidade. Na verdade, era um projeto do assentamento que aconteceu na comunidade Sítio Coqueiro. O assentamento ele tem 12 comunidades e o Sítio Coqueiro é uma delas. Então o projeto foi para o assentamento que acontecia na comunidade. Quem coordenava o projeto era o grupo de jovens da comunidade, né, que é a Confé Jovem. E aí a gente realizou o projeto em 2009 e aí em 2010 a gente conseguiu, com o restante do dinheiro desse projeto, a gente conseguiu fazer uma oficina de percussão com o grupo Bate Palmas, lá de Fortaleza. E aí ele veio para a comunidade 2 fins de semana consecutivos, né? No final dessa oficina a gente saiu com o grupo fechado. E aí éramos crianças, adolescentes ali brincando com garrafa PET cheia de semente, com as quengas do coco, com garrafa, com os tambores, né, baldes, panelas, enfim, o que dava para sair som a gente estava fazendo. E aí o grande instrumento da vez era um pinágua, que é um piano, né, só que feito de garrafa de vidro, e aí com a quantidade de água que dava para fazer as notas, né? Então cada garrafa era uma nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, sol, lá, si, e aí a gente fazia o som nesse pinágua. E aí tinha flauta, tinha violão, tinha o teclado, mas a massa mesmo do grupo era a percussão. E Regilane, com essa introdução do grupo e aí com a exceção da própria criação do grupo e de vocês, do assentamento, e aí isso vai nortear a segunda pergunta, que é qual o objetivo do grupo? Tem algum objetivo específico? Deixa eu só terminar. Tô pensando. Eu começo e aí vocês Pode ficar à continuam. vontade, pessoal. Eu vou cortar, vou fazer a edição, vai ficar legal. Eu começo aí vocês continuam. Vai. Um dos objetivos é da gente poder né, uma atividade para a juventude, né, uma atividade lúdica, né, e hoje se torna uma expressão, né, a gente está comunicando a nossa vivência, né, o que a gente acredita, o que a gente defende enquanto jovens rurais, assentados da reforma agrária, que vive e defende aquela terra, né? Então, a defesa pelo território, da reforma agrária, né, a educação contextualizada, a permanência da juventude no campo. Então, esse é o grande objetivo, é a gente poder cantar, dançar, mostrar para o mundo essas nossas vivências. Tanto que o espetáculo que vocês viram agora, né, que é A Saudade Que Eu Tenho, ele traz essas vivências, né? É um espetáculo que marca real a vivência nossa, desde criança, as brincadeiras que a gente tinha, a música falava da escola que a gente estudou, de como eram essas brincadeiras, essa ida para a escola e essa volta, né? Então, é falar sobre isso, sobre as nossas vivências. Falei que a gente responda alguma coisa. Também, que é a questão da cultura popular, né? Porque no assentamento tem muito a questão da quadrilha junina, tem o rezo, mas aí tinha alguém que fazia teatro e aí acabou morrendo, e aí a gente vem nessa pegada, né? Como ela já falou, que é teatro, música, dança, tudo junto e misturado. E vocês têm mais ou menos uma ideia dos impactos antes da formação do grupo e depois da formação do grupo para a vida de vocês e para a vida da comunidade? E tu formula alguma coisa? Vai, Ari, começa. Acho que assim, tem uma diferença muito grande, até porque quando a gente começou, a gente era realmente crianças, né, pré-adolescente ali, e aí assim, um diferencial que a gente vê e percebe é que no início a gente era muito julgado. No início a gente era visto como os baderneiros, macumbeiros, porque era algo diferente, algo estranho a estar se fazendo, né? E éramos os únicos do assentamento que trabalhavam com percussão. Aí foi muito
essa julgada. Então, a diferença pessoalmente pra gente foi que dentro desse movimento a gente pôde conhecer outras pessoas, como o próprio Orlando Leal, Viana Júnior, que são pessoas de luta dentro de outros movimentos, que traz esse fortalecimento para nós, que já viemos de um processo de luta também com o processo do assentamento, né? Eu acho que não só isso, né? Eu acho que o impacto que o grupo tem hoje, não só dentro do assentamento, mas dentro da cena, né? Como a gente está pegando o contexto em que a gente se enquadra, é de ter esse lugar de fala, né? De ter esse poder de estar falando por nós, de não ter outra pessoa lá naquele lugar, falando lá do assentamento Maceió, como se tivesse propriedade para falar daquele lugar. E a gente tem propriedade para falar daquele lugar, para falar daquelas pessoas. Então, um dos impactos que o grupo tem hoje em Itapipoca e fora também é ter esse lugar de falar do assentamento. Acho que quando o Arildo traz isso de como a gente era visto antes, acho que realmente mostra o tanto que a gente resistiu, né, enquanto juventude, para ocupar um lugar dentro do assentamento, ter um reconhecimento. Porque antes a gente realmente não tinha. Aí hoje as pessoas já falam, o Balanço do Coqueiro faz isso, os meninos do Balanço do Coqueiro já têm experiência com isso, chama eles para fazer tal coisa, para organizar esse evento, para contribuir com isso. Então a gente conseguiu um espaço de presença dentro do assentamento, não só como arte, mas um espaço político também, né, de debate, de discussão, de articulação. Então a gente conseguiu esse espaço e eu acho que esse impacto hoje é muito grande. A gente é visto hoje como referência, né, de organização e de articulação dentro do assentamento. Então, é um impacto muito grande. Se a gente for olhar toda essa jornada de 12 anos, né, é um impacto muito grande. E uma das coisas também, dentro desse processo dos impactos, isso se concretiza em nós, né? Eu falei lá no início, né, que a gente tem esse processo da defesa da educação contextualizada, da permanência da juventude no campo. Então, as nossas ações hoje, nós somos jovens que se diz que tem uma identidade de jovem rural, independente de onde a gente esteja, e que isso repercute nas nossas, né, tipo assim, a gente mora na comunidade, busca conhecimento para fazer essa melhoria lá, né? Então, a gente está nas universidades, a gente está nos lugares que é de direito nosso, né? Contribui, então, né? 12 anos atrás, quem que se imaginava que conseguiria estar na universidade, né? E a gente está ocupando esses espaços, da gente estar dentro da cena artística da cidade de Itapipoca, a gente está dentro dessa cena, né? A gente está estamos apresentando, né, dentro da cidade, em outros lugares. Então, esse empoderamento de fato que a gente consegue, isso não só entre as pessoas que estão dentro do Balanço do Coqueiro, mas a própria comunidade, algumas outras pessoas do assentamento, né? Ainda bem timidamente, mas a gente consegue sim representar o assentamento Maceió em todas as 12 comunidades, né? As pessoas se veem dentro das nossas organizações, então isso é esse impacto, o quanto a gente é visto pelas pessoas do assentamento e fora dela. Regilane, com essa inserção de vocês, com os anos que vocês já estão construídos e construíram uma história, a gente queria saber se vocês têm alguma ação dentro da comunidade, voltada para a comunidade. Que ação são essas? Se não tem, se vocês pretendem fazer alguma ação. E aí, quando a gente estava em reunião, aí eu falei sobre a produção de óleo de coco. Isso já é uma ação forte para dentro da comunidade e até mesmo visibilizar a produção de óleo de coco dentro do assentamento. E aí, existe mais alguma outra ação além dessa? Quer falar, presidenta? A gente está em todas as atividades da comunidade, né? Então, está dentro da associação, a gente está no grupo de produção do óleo de coco, mas também no outro grupo de beneficiamento, que é da mandioca, né? Que a gente está no processo da casa de farinha.
Tá cuidando agora do espaço de experimentação agroecológica, né? Que é um espaço que é para o assentamento, é territorial, é para a rede de agricultores, mas que está sobre nossos cuidados, né? Então a gente tem levado essas ações. Do território Vale do Curu, né? Que é de outros municípios daqui, não só de Itapipoca, mas dos outros municípios do entorno. Então, acho que não. Além disso, também a gente, quando dá um start, a gente também para pensar de que o que a gente tem feito precisa ter continuidade, né? Não só com a gente, mas com os que estão vindo. Então a gente tem essa preocupação de estar, mesmo que esporadicamente, né? Porque todos estão ocupados em outras funções, mas quando a gente consegue se reunir e planejar, a gente tem algumas ações com os adolescentes e os jovens da comunidade, né? A gente já fez acho que já foram 2 turmas, né, de alunos de flauta. A gente já se propôs a fazer, a trazer eles para dentro das nossas formações também, né, como o Território Inventivo, por exemplo, que foi para a comunidade. A gente fez questão de chamar eles para estar participando, né. Então a gente está sempre tentando nessa onda, né, de estar tentando inserir essa galera que está crescendo, né, para dar continuidade ao que a gente começou. E aí eles fazem a oficina e se apresentam. Então a gente fez 2 autos de Natal, né, com eles se apresentando, fazendo todo o processo. Então já tem aí um ensaio deles também, tanto que o Balanço do Coqueiro, da sua versão original, tem nós 4, né? Acho que nós 5. Então as meninas, as 2 aqui já entraram depois, tem outras pessoas que já entraram, que já saíram. Então a gente é um grupo, né, que vai se mudando, porque algumas pessoas vão seguindo outros caminhos, né? Mas que não se perde também, porque o que se aprende aqui vai fazendo em outros lugares, né? Então a gente vai aí brincando. A gente fazendo algumas pesquisas sobre o grupo, a gente encontrou algumas fotos e alguns vídeos sobre os instrumentos, né? E aí a gente viu que vocês mudaram bastante a utilização de instrumentos. E aí isso vai nortear a minha outra pergunta, que é: qual a intenção dos instrumentos? Existe alguma intenção? Existe algum objetivo por trás da utilização de cada instrumento? E aí quando vocês foram apresentar lá na faculdade, vocês levaram uma enxada, né? E aí a gente quer saber qual a finalidade deles e a intenção. Tem, assim, depende do espetáculo. Né? Porque vai depender do espetáculo e de qual ação a gente está querendo trazer para aquele espetáculo. No caso que a gente apresentou lá, a gente estava falando sobre a questão da mulher, né? E aí do trabalho. As utilizações. Então a gente trouxe um monte de instrumento que dá para fazer zoada, né? Percussão ali, os baldes, a panela, o prato, a enxada. Então aquele espetáculo, ele tinha essa sonoridade. A gente tem, então, objeto de cena nesse caso. E aí a gente sempre tenta resgatar aquele início também, de que na oficina primeira que a gente teve foi com instrumentos alternativos. A gente não tinha a caixa, a gente não tinha o tambor, para percussão, né? Então a gente sempre tenta resgatar essas atividades lá do início, né? Desse aprender a fazer a percussão com instrumentos alternativos. Vocês procuram sempre levar as raízes, né? Com vocês para cada apresentação. A Quenga do Coco, inclusive, tá em todos os espetáculos, né? Acho que nenhum que a gente fez até agora tá de fora, de certa forma, né? Acho que também, se a gente for parar para analisar lá no Toque de Renda, acho que todos os instrumentos que a gente tira alguma sonoridade, de certa forma, representa o que a gente fala muito no espetáculo, que é sobre o trabalho das mulheres, né? A enxada, as panelas, os baldes, os tambores, as roupas que a gente usa, né? Então tudo é muito proposital para levar para a cena. Qual a finalidade, qual é o porquê do nome Balanço do Coqueiro? Vai, Ari. Assim, de início foi um misto muito louco de como escolher o nome, né? Porque quando veio a oficina com o Paraíba da Companhia Bate Palmas, aí a gente, de início, foi essa brincadeira de montar esse grupo. E o nome? Aí seria Companhia de Arte Balanço do Coqueiro. E aí
não era esse nome, vai outro. E aí ficou Sítio Coqueiro, que é a nossa comunidade, e aí a gente lembrou muito desse balançar do coqueiro, né, de estar balançando, e aí lembrou de som, percussão, e aí o nome Balanço do Coqueiro a gente resolveu tirar a companhia, justamente para, não é que teve essa redução do nome, mas a companhia porque ficava muito extenso e tal, e a gente reduziu para Balanço do Coqueiro, geralmente trazendo pelo nome da comunidade e esse de sonoridade e molejo, né, de dança que a gente já vinha trazendo. Acho que também é essa coisa de praia, né? O coqueiro se balança e a gente é um grupo que balança, então balança do coqueiro. A gente sabe que grupos em si próprio, para ele nascer, para ele continuar, existem regras e coisas a serem seguidas. E aí geralmente tem um líder e tal. E essa é a minha outra pergunta. Existem algumas regras que vocês seguem para que o grupo consiga estar em pé? E quem é o líder ou a líder do Quem grupo? dá chinelada no grupo? Não temos assim uma definição, tipo, quem é a líder. A gente tenta fazer um grupo autogestionado, né? A gente joga a responsabilidade nos outros. Mas a gente sempre vai tentando assumir, né? Tipo, em alguns momentos eu tô mais à frente, tem mais que é o Arildo. Então a gente vai brincando, mas o telefone de contato é sempre o meu. É porque também depende muito de quem solicita, né? Uhum. Então, tipo assim, tem gente que é muito mais próximo da Regilane, então entra em contato com ela. Então tem gente que já conhece a gente pelo Arildo, então vai entrando em contato por quem tá mais perto. É um grupo autogestionado, então a gente sempre tenta, claro que a gente vai se destacando quem tem mais apto para organização, quem é mais para fazer os espetáculos, então a gente vai se organizando a partir daí, né? Mas é autogestionado, a gente sabe que tem aquilo para fazer e vai fazendo, um vai puxando, então é muito nesse sentido, a gente não tem um nome para dizer quem é. E regras também, eu acho que a gente nunca teve muita não, né? É a regra básica, né? Nunca teve aquela de dizer a gente tem que seguir isso aqui para poder ter... É a regra básica de uma boa convivência que é necessário de um grupo, porque senão uma hora alguém enlouquece e arranca a cabeça do outro fora, mas... E a gente também é tudo família, é tudo primo, irmão. Então tem essa coisa de estar puxando a orelha um do outro, né? Então não tem muita regra não, mas a gente... Ei, o Arildo, tu tá chegando muito atrasado. Eu acho também que é muito assim, a pessoa ter a responsabilidade e o compromisso de si. Porque se eu participo do grupo e se alguém diz que tem aquele negócio e tal dia, eu sei que eu tenho um compromisso, eu tenho que assumir com meu compromisso naquele dia. Então é muito disso também, da pessoa ter o compromisso com o que... Porque sabe que tem aquele momento, né? Então eu acho que é muito disso também. Vocês falaram muito sobre o fato de vocês terem crescido, né, no grupo. E o que eu entendi é que vocês vivem Balanço do Coqueiro, né? Vocês vivem o grupo. Vocês acham que lá do início pra cá, a questão do grupo ajudou a moldar o que vocês são hoje? Com certeza. A nossa identidade nasce basicamente dentro do Balanço do Coqueiro, né? Principalmente porque, como a gente era muito criança, a gente... Com o grupo e com os lugares que a gente foi frequentando a partir do Balanço, a gente foi se entendendo enquanto jovem rural, a gente foi se entendendo enquanto artista, a gente foi entendendo no que a gente acreditava, quais as coisas pelas quais a gente deveria estar ali sempre lutando. Então, acho que isso moldou muito, não só nossa identidade, como o nosso caráter, né? Frente às lutas, de ter essa necessidade de estar se posicionando sempre. Então, acho que... O Balanço do Coqueiro é a gente, né? Eu acho que só uma coisa assim, como vocês vão fazer um trabalho falando sobre nós, acho que só para não ficar pensando que o grupo surgiu do nada, não foi assim do nada, né? A gente já frisou que é do assentamento Maceió, da comunidade Sítio Coqueiro. E aí, essa comunidade, ela tem um diferencial que a gente participa de um movimento agroecológico, né? Então, as nossas vivências sempre foi nesse processo do movimento agroecológico. E aí, o que o Balanço do Coqueiro é quem a gente é, moldando dentro da gente porque é o Balanço do Coqueiro quem nos coloca efetivamente dentro desse processo, né? Quem nos dá esse empoderamento de dizer que eu faço parte da agroecologia, que eu defendo esse processo, né? A agroecologia não só como um modo de produção, mas como um modo de vida, né? Então,
a gente recebe assessoria técnica de uma ONG, né, que é o CETRA, e aí a gente vai estar em uma rede, né, que é a rede de agricultores e agricultoras agroecológicos do território Vales do Curuí Aracatiaçu, ainda esqueci o Solidário, E Litoral Oeste. Agora é Litoral Oeste. mas o nome da rede continua o mesmo, não mudou. E aí a gente está dentro desse processo de rede, né? Então a gente não é um grupo isolado, a gente está junto com outras pessoas, com outros jovens, inclusive, porque a gente está dentro do GT de Juventude dessa rede, do GT de Juventude do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, né, que é a ASA Ceará, e da Articulação Nacional de Agroecologia. Então a gente está dentro desse processo a nível territorial, estadual e nacional, né? E a gente vai assumindo né, outras coisas, né? Estamos aí agora dentro da Coordenadoria de Juventude do município e vamos aí brincando, né, ocupando outros espaços, né, não só artístico, mas político também, porque é importante, né? Então a gente vai se aventurando. Para encerrar, eu queria te perguntar para o grupo, de onde vêm os recursos para a compra dos instrumentos, para vocês estarem se mantendo em viagens ou algo do tipo. E eu esqueci a outra pergunta, mas com a graça Metade. de Deus. Vamos lá, metadinha. Os instrumentos alternativos a gente vai fazendo, né? Mas os outros instrumentos, eles vieram a partir de um projeto do CETRA, né? Inclusive, que foi o Juventude, né? O Juventude Comunica. Não, os primeiros foram de um projeto de Até Mulher. Foi do Até Mulher que veio o recurso, né? Do projeto, e vieram os instrumentos. Para os novos espetáculos e para manter, né? Para custo, editais. Os editais tanto da prefeitura como do estado também. Nacional também a gente já conseguiu. A gente já conseguiu também. Então a gente vai dessas inscrições. Acho que todo mundo que está nascendo meio que sobrevive disso, né? Dos editais, do mapa cultural, né? Que a gente se inscreve e tal. Então vem o recurso para aquilo. Por isso que é importante essa compreensão do fazer arte sem ser distante da política, né? Porque são as políticas culturais que nos garantem estar vivos ainda, né? Tipo, muitas das nossas apresentações, elas não são com cachê. Então, às vezes, a gente tem que pagar, inclusive, para se apresentar. Porque a política cultural, ela é defasada. Já era antes, agora com esse atual governo aí que não tem mais nada mesmo, né? Então, como todos os artistas, a gente precisa vivenciar isso muito no amor, porque por dinheiro não tem nem condição. E aí a gente vai nisso, pegando algum recurso, pegando editais e muito nesse processo aí da ONG que a gente tem é assessorado por ela, que é o CETRA.